Olá pessoal, é uma grande satisfação acolher todos vocês para o início do segundo módulo do curso de formação. Sejam bem-vindos e bem-vindas, portanto, a esse curso que trata da soberania, da segurança alimentar e nutricional no contexto do semiárido brasileiro. E como nós vimos bastante bem ao longo das 9 semanas do primeiro módulo, vocês tiveram a oportunidade de conhecer profundamente, ou conhecer melhor ainda, o semiárido no qual vocês vivem, desde os aspectos físicos, climáticos, geográficos, mas sobretudo econômicos e sociais, a composição do semiárido brasileiro e o significado, a relevância que ele tem no contexto brasileiro. Agora, no segundo módulo, então, nós vamos aprofundar essas questões todas voltadas ao campo da alimentação e como é possível produzir e consumir alimentação de qualidade e saudável como um direito fundamental no semiárido. Para tanto, na primeira semana, nós vamos ter, como vocês podem ver, o tema central é soberania e segurança alimentar no semiárido brasileiro. Para isso, nós vamos olhar um pouco as tradições, os hábitos, os costumes das populações, desde as suas populações mais primitivas até a atualidade, no que significa se alimentar de um jeito culturalmente adequado com a região, com os costumes e os hábitos do povo. Na segunda semana, nós vamos aprofundar, eu diria assim, em boa parte daquilo que a gente pode compreender no Brasil e no mundo como a segurança alimentar e nutricional. E aí nós vamos ver o seguinte, que ao longo do processo histórico, o conceito de segurança alimentar e a aplicação dele nos diferentes lugares ou regiões do país, ele vai sendo uma construção permanente. Por isso, também no semiárido brasileiro, a segurança alimentar e nutricional ela tem sua especificidade. Então nós vamos buscar compreender um pouco melhor o que é a segurança alimentar no contexto específico do semiárido brasileiro. Por sua vez, na terceira semana, nós vamos estudar mais diretamente um outro tema que é importante, que é o direito humano à alimentação adequada. Agora o direito humano à alimentação foi incorporado no artigo 6º da Constituição Federal. Então, o que significa mesmo o direito humano à alimentação? O que significa ser um sujeito de direitos? O que significa eu, como sujeito de direitos, poder reivindicar, exigir esses direitos nos diferentes espaços, nas institucionalidades públicas e assim por diante. Portanto, estamos falando da noção do direito e de como a gente pode exigir esse direito na relação com o Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas, federal, estadual, municipal e assim por diante. Ao mesmo tempo, vamos tratar da soberania alimentar, que é um outro tema precioso e importante, que as organizações sociais, particularmente a ASA, trabalham bastante com essa noção de soberania. O que é a soberania alimentar no contexto do território específico do semiárido brasileiro. Aí nós vamos avançar um pouco mais e olhar numa quarta semana o tema do direito à água. Veja bem, o direito à água no comentário geral número 15 da Organização das Nações Unidas, ele está contemplado como um direito humano fundamental dos povos. Portanto, ele é um direito humano da população. E no semiárido brasileiro, a água tem perpassado e está perpassando todo o curso que nós estamos realizando. Então, por isso é importante nós olharmos tanto a partir do local, mas eu diria assim, a partir do local podemos perceber que no âmbito brasileiro, e por que não de modo internacional, nós temos uma dimensão de direito. Ao falar em acesso à água, nós estamos falando de um direito humano fundamental. Então, o que é mesmo o direito humano à água? Esse tema vai ser amplamente tratado, então, nessa quarta semana aqui do módulo. Na quinta semana, nós vamos tratar de um outro tema importante, que trata, sobretudo, dos programas de segurança alimentar e nutricional. Vejam bem, nos últimos 8, 10 anos, nós temos eu diria assim, uma emergência de uma multiplicidade de temas, de políticas e, sobretudo, de programas de segurança alimentar e nutricional. Nós vamos tentar, então, fazer um breve recorrido sobre esses programas principais que estão sendo implantados no Brasil e vamos nos localizar um pouco mais
em 3 programas principais, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e a sua capilaridade e a importância estratégica que ele tem no semiárido brasileiro, e vocês são testemunhas disso, o quanto que o Programa de Aquisição de Alimentos está dinamizando a própria convivência, a produção e a distribuição de alimentos. Ao mesmo tempo, nós vamos olhar um outro programa que tem muita abrangência no semiárido brasileiro, que se chama Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós sabemos que a partir de 2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mais chamado por PNAE, ele passou a ser incorporado na legislação nacional. Portanto, ele é parte da lei. E se ele é uma lei, não só por ser lei, mas também por ser lei, ele é um direito que deve ser exercido, implementado pelo Estado brasileiro, e ele é também suscetível de ser exigido pela população escolar, que hoje são 47 milhões de brasileiros que são escolares nos diferentes níveis, desde o ensino fundamental até o ensino médio, passando do ensino, digamos, das crianças até jovens e adultos. Então, esse é um segundo programa interessante. Um terceiro programa interessante que tem uma interface mais localizada no semiárido, que é o PAA Leite, Programa de Aquisição de Alimentos direcionado ao leite, porque no semiárido brasileiro ainda há muitos lugares, famílias, populações que têm dificuldade de ter o acesso a leite, sobretudo para as crianças que precisam se alimentar com leite nessa fase inicial da vida. Então nós vamos ver o significado e a importância desse programa. Como eu disse, junto com esse programa vamos ver um conjunto de outros programas que se cruzam no âmbito municipal, estadual e nacional e que se complementam com os programas de políticas públicas no campo da segurança alimentar, dizendo de uma outra forma, como os programas de segurança alimentar e nutricional se constituem de fato uma estratégia de implantação do direito à água e do direito à alimentação. Então é nesse olhar que nós vamos buscar entender essa semana. E aí, para completarmos o nosso módulo, que tem 6 semanas, nós vamos nos perguntar o seguinte: vem cá, e essas várias iniciativas que nós temos e que estão sendo, eu diria assim, construídas nos municípios, nos estados, nas regiões, em que medida elas são ou poderiam ser um sistema de segurança alimentar e nutricional? Então, o tema que nós vamos tratar é Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Mas vamos nos perguntar, a partir do que nós já estamos fazendo, em que medida essas iniciativas, de fato, elas apontam por um rumo que nós poderíamos chamar de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí nós estamos diretamente relacionados com as conferências de segurança alimentar e nutricional, tanto aquelas municipais quanto as conferências territoriais. No semiárido estão acontecendo muitas conferências territoriais, por exemplo, só na Bahia eu sei de 27 conferências territoriais de segurança alimentar e nutricional. Depois temos as conferências estaduais, que ocorrerão aí até setembro deste ano, e em novembro nós teremos a Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Todas essas conferências, elas tendem a, eu diria assim, convergir para 2 questões fundamentais. Uma delas é a construção do sistema, e a segunda delas é a construção de planos de política de segurança alimentar e nutricional. Significa o quê? Na medida que a gente tem um sistema, é importante constituir planos de segurança alimentar, porque os planos são a forma concreta de efetivar direitos da população através das políticas públicas. Então, por isso, numa palavra simples, nós só vamos executar de forma eficaz e eficiente as políticas públicas no país na medida que estados, municípios e a federação como um todo, articulados, pactuados, puderem, nos diferentes âmbitos da nação, terem planos consistentes de segurança alimentar e nutricional. Portanto, eu diria assim, teremos 6 semanas com temas abrangentes, temas atrativos, envolventes. Eu gostaria de saudar cada uma de vocês, desejar que ao longo dessas semanas possamos interagir bastante. Eu, na medida do possível, estarei circulando entre as 3 turmas que compõem este módulo 3,
Então, terei a oportunidade, junto com os tutores que são a Maria, da Bahia, a Neila, que é do Cetra, lá do Ceará, e o Vicente, que é aqui do Rio Grande do Sul, que irão facilitar no cotidiano as aulas, e eu estarei então circulando com vocês nas aulas e contribuindo. Portanto, boa aula a todos vocês, bastante interação, bastante animação, e que de fato, ao chegar no final desse módulo, nós possamos perceber a importância da articulação entre os temas do semiárido com uma segurança alimentar adequada e saudável, garantindo o direito humano à alimentação de todos os povos no semiárido. Obrigado.